Graças a Deus, eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus venha abençoar a vida de cada um de nós, tanto eu aqui no estúdio, como você que está aí do outro lado, na televisão, para nos assistir. Nós vamos começar aqui mais um programa, Jesus, a verdade que liberta, esse programa que fala da palavra do Senhor, tá? O próprio programa já está dizendo, o nome, Jesus, a verdade que liberta, a palavra que é verdadeira, que dá vida, que liberta o homem do pecado e que leva à vida eterna. É a única maneira que temos de nos salvar, é nos sujeitando à palavra de Deus. Sem a palavra, você vive errando, você anda em caminhos errados, não chega na vida. Somente através da palavra de Deus, a orientação da palavra, é que você caminha num caminho correto, um caminho reto. Como disse Jesus aos discípulos, que eles sabiam. Vocês sabem o caminho. Vocês sabem para onde eu vou e vocês sabem o caminho. Mas Tomé, ou seja, Tomé disse para ele que eles não sabiam. Senhor, nos mostra o caminho, porque não sabemos. Então você vê que não é fácil, né? A gente tem que aprender mesmo. João capítulo 14 e o versículo 5, Tomé faz essa pergunta, né? No versículo 4, quando Jesus diz que ele sabe o caminho. Vocês sabem para onde eu vou? Quando ele fala no versículo 1, que para a gente não se perturbar, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, credes também em mim. Então ali Jesus pregando ali, ele disse isso. Então hoje é para nós falar, crê em Jesus Cristo, crê na palavra. Então ele disse, não fique perturbado não, mas crê em Deus, crê também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, ele diz no versículo 2, né? Há muitas moradas, se não fosse assim eu tinha dito para vocês que eu ia preparar lugar. Mas se eu for, no versículo 3 ele já fala isso. Se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e levarei vocês para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Então, no 4, ele diz, vocês sabem para onde eu vou e sabeis o caminho. Mas Tomé no 5, ele diz que não sabia não. Então Jesus ensinava, mas não é fácil aprender. Você precisa se esforçar nisso aí. Tomé disse, nós não sabemos o caminho. E precisa que o Senhor nos ensine esse caminho. Mas Jesus diz para ele no 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quando ele diz vem é porque ele é o Pai. Ele é o Filho, o Espírito. Tudo é uma coisa só. Quando você divide essas três pessoas, mas não há discórdia. O reino é completo aí de três pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. Então ele diz, ninguém vem ao Pai, porque ele está no Pai, o Pai está nele. Isso aí ele diz depois, né? Em outra parte. Então veja aqui, que ele está dizendo, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aí Filipe, já no 7 ali, eu acho que é o 7, eu até estou aqui meio perdidinho, pode não ser, eu vou ver direitinho aqui. Então Filipe diz para ele que
Então mostra o Pai para nós. Porque aí já nos basta, né? O Senhor mostrando o Pai. O 7 ele continua ainda, Jesus dizendo: se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai. Ou seja, ele já estava explicando que o Pai estava nele, né? E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Ou seja, vocês já conhecem e vocês estão vendo. Então ele já estava explicando, não precisava nem perguntar mais. Mas no 8, aí o Filipe, disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Ou seja, um perguntou, quando ele disse que ele sabia o caminho, sabia para onde ele estava indo e sabia o caminho. Ele disse: não sabemos não, estamos sabendo de nada. Quando ele explica tudo, que ele é o caminho e que esse caminho é verdadeiro, não tem erro, não tem engano, a palavra de Deus não mente, não erra. Então, indo por essa palavra, o plaqueamento, as instruções, o mapa, a bússola, está tudo certo. Pode ir nesse caminho que está certo. Que é a palavra que orienta no caminho. Então, aí ele disse: esse caminho que é verdadeiro leva à vida. Então leva ao Pai, leva ao reino. Aí diz: ninguém vem ao Pai. Ou seja, não vai, mas vem ao Pai, a não ser por mim, pela palavra. A orientação está na palavra. Aí chega a mim, chega no Pai, chega no Filho, chega no Espírito Santo. Ou seja, começa até pelo Espírito, que é o que mostra, é o que explica, é o que não deixa errar. Então, mas aí ele continua aqui dizendo que se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai. Então nós temos que conhecer Jesus, ou seja, vou explicar melhor. Nós temos que conhecer a palavra. Nós conhecendo a palavra, nós buscando na palavra, nós conhecemos o Pai, nós conhecemos o reino, nós conhecemos o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós conhecemos o valor, o que significa. Se nós não buscar em Jesus, no Cristo, que é a palavra, como vai conhecer? Então, na palavra, como ele diz: se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai. Sem dúvida. Descobriu quem sou eu, descobre todas as coisas. É revelado quem é o Filho, quem é o Espírito Santo, o que significa reino do céu, o que significa salvação da alma. Se vós conheceis a mim, conhecereis também meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Vocês me conhecem, que eu estou com 3 anos aí com vocês. E tem visto eu, não é possível, vocês não viram? Então, aí disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai que nos basta. Aí olha o que ele diz no 9, versículo 9. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Rapaz, esse tempo todo que eu estou explicando para vocês quem sou eu e não me conhece. Aí ele diz: quem me vê a mim, vê o Pai. E como diz tu, mostra-nos o Pai. Então essa necessidade, irmão,
que nós temos de conhecer a palavra. Quando eu conheço a palavra, eu conheço Jesus, eu conheço o reino, eu entendo a necessidade que eu tenho de me salvar. Porque quando eu conheço o reino, eu conheço o inferno também. Quando eu conheço o céu, eu conheço também o inferno. Quando eu conheço a verdade, eu conheço a mentira. Quando eu conheço o bem, eu conheço o mal. Porque eu não posso conhecer um bem que se separa do mal. Então, automaticamente eu vejo o mal. Uma mentira, ela é descoberta porque existe uma verdade. Então, o bem é descoberto porque existe o mal. Se eu não conheço a verdade, nem a mentira, eu não conheço, está tudo misturado na minha cabeça, então não tem separação. Mas automaticamente, quando eu conheço o que é certo, o que é correto, eu conheço o incorreto. Então sempre eu prego, eu gosto de falar, que nós devemos nos esforçar em buscar na palavra, no Senhor Jesus, que é a palavra, na verdade, descobrir o que é mal, o que é errado, o que é pecado, o que me tira da salvação. Eu conhecendo isso, preciso se preocupar com o resto. Então, se eu obedeço a Deus, aquilo que Ele diz não faz, eu não fizer, vou ficar tranquilo. Precisa se preocupar com o resto. Por quê? Porque Jesus, ele disse que não precisa se perturbar, só confia nele, né? Crê em Deus, credes também em mim. Então, se você tiver essa preocupação de conhecer, entender, compreender o que Deus não quer que você faça, o resto está tudo certo. Porque quando ele diz em João aqui, capítulo 15, versículo 7, que ele fala que se vocês estiverdes em mim, é como ele disse, eu estou no Pai, o Pai está em mim, e eu quero que você esteja em nós. Fala isso aqui. Então o Espírito de Deus, ele não falava no Espírito ainda, porque ele não tinha subido ao céu, mas quando ele subiu, ele até disse na oração, eu vou, mas eu vou rogar ao Pai e ele enviará o Espírito da verdade. O Espírito Santo que vai convencer vocês, vai ensinar vocês, vai ficar convosco para sempre. O mundo não pode receber, porque não vê, não conhece, mas vocês conheceis, vê e conhece, porque está em vós, está em vocês. Então esse Espírito habita no crente, que acredita. Quando esse Espírito está lá, está o Filho, está o Pai. Quando o Espírito habita em mim, que sou o templo do Espírito Santo, se eu quiser, se não quiser, eu sou do diabo, de um demônio. Mas se eu quiser o Espírito de Deus, eu expulso o demônio que está em mim, que Jesus disse, quando o homem se arrepende dos seus pecados, o espírito mal que estava nele sai. Que espírito mal é esse? Um demônio. Habito de Deus. Se o Espírito de Deus está em mim, então está a palavra, que é o Filho, e está o Pai. O reino de Deus está completo em mim. Então eu tenho que manter isso até o fim da minha vida. Aí eu sou participante do reino. Então nós temos que ter essa consciência aí. Se vocês estiverdes em mim, então ele está dizendo que eu preciso habitar nele, ele em mim. Você vê que quando ele diz em Apocalipse capítulo 3, e o versículo, Apocalipse capítulo 3, versículo 20, que a gente fala toda hora esse versículo, ele diz, eu estou na porta. Eis que eu estou à porta e bato, e se alguém ouvir minha voz
e vim abrir a porta, eu entro na casa. Eu entro na sua casa. Você é a casa, o templo de Deus. Não é pensar que é uma casa mesmo cheia de gente lá, tem gente que não obedece nem nada. Não, está falando de ti. Abre o teu coração para Deus. Então entro na sua casa, com ele eu cearei, e ele comigo. Quando o judeu diz isso, é a coisa mais sagrada que tem. No sentido de união, no sentido de convivência. É cear, comer junto. Então, você vê que Jesus está dizendo, eu vou habitar contigo, rapaz, e tu comigo. Aí primeiro eu com ele, né? Claro, eu me chegar a ele, porque ele quer se chegar a mim, mas eu corro com medo. Eu sou rebelde, eu não aceito. Então veja, se vocês estiverdes em mim, ou seja, eu que tenho que ir procurar ele, e as minhas palavras estiverdes em vós. Então significa o quê? Eu aceitar Jesus, mas permanecer, né? Eu pegar esse caminho, mas eu andar nesse caminho. Não é aceitou Jesus, aí agora é com ele, aí eu vou continuar fazendo as coisas erradas, não. Então eu preciso, me aprontei, estou aqui na largada, dar o primeiro passo, mas continuar no caminho. Então eu estou nele, aceitei Jesus, confessei o nome do Senhor, mas a partir dali as palavras dele estão em mim. A orientação, toda a orientação. Se eu sair fora porque quero, a inocência é uma coisa, o desconhecimento, o rudimento é uma coisa e desobediência é outra. Então, se vocês estiverdes em mim e as minhas palavras, Bíblia, estiver em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. João 15, 7. Então você vê que é uma questão de eu querer. Aí as pessoas se atrapalham muito com essa questão de achar que Deus é responsável. Ele vai aceitar pecado, ele é responsável pelas tuas atitudes erradas. Ainda que você seja crente durante toda a vida, as tuas decisões, você vai arcar com as consequências. As tuas decisões é tua, o problema é teu. Eu não posso decidir por mim mesmo. Não, Deus está dizendo, não faz isso aí, está aqui a palavra. Aí eu faço, problema é teu. Mandei tu fazer. Quer dizer, você vai jogar essa responsabilidade para Deus? Nunca vai ser resolvido isso aí. Não, é você que tem que arcar com isso aí. Te vira. É por isso que Deus tem a vontade plena e tem vamos dizer, a vontade plena e a permissão. Então Deus permite, porque tudo sai dele, toda decisão é de Deus. Tudo, de tudo, todas as coisas. Quando se trata de homem, aí que é mesmo. Então, aí você não obedece, porque não quer. Então arca com as consequências. Então por que Paulo diz em Romanos 12, primeiro, para a gente aprender a cultuar Deus? Porque não é qualquer culto que ele recebe. Ele pede pelo amor de Deus para os irmãos, para todos nós, aprender a cultuar o Senhor de maneira que seja agradável ao Senhor. O que é agradável? É aprovado, é assim mesmo, assim que eu recebo. É cheiroso. Eu sinto o cheiro suave de Jesus quando tu faz isso aí. Isso aí. Então tem uma maneira correta, irmão. Não é cultuar como quem cultua demônios.
como bate tambor de macumba, porque na macumba ainda tem, o diabo exige também, ainda. Mas quanto mais esculhambado, melhor é. Ou seja, mais humilhante. Quanto mais ele humilha o ser humano, melhor é, porque ele tem raiva do ser humano. Porque é um que vai ocupar o lugar dele, vai ocupar de um demônio que obedeceu a ele. Então veja que, você vê que tem as regras, a maneira. Não, assim eu recebo, desse jeito não. Aí foi tu que criou. É problema teu, tu inventou esse culto aí. Eu nunca mandei cultuar a mim dessa forma. Então dentro da Bíblia, eu aprendo a cultuar o Senhor de maneira que seja agradável a Ele. Aí o Romanos 12 primeiro, a gente não se cansa de falar esse versículo que é muito importante, que Paulo diz: eu rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Até aqui ele está dizendo: eu peço, estou suplicando vocês, pelo amor de Deus. É isso as palavras que Paulo está dizendo até aí. Aí ele diz, prosseguindo, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é um culto racional. Então, um culto santo, separado do pecado, sem malícia de homem, sem as coisas mundanas, terrenas e carnais. Não, eu quero se apresenta em sacrifício, porque quando você vai fazer um culto a Deus, você sacrifica a carne, porque ela não quer. Ela quer fazer um culto carnal, para dançar, brincar, fazer o que quer. E não é isso aí. É um culto com reverência, em espírito e em verdade. O que é espírito e em verdade? É da parte espiritual do homem, não na parte carnal. E é na palavra que é a verdade. Conforme a palavra. O que Jesus disse para a mulher samaritana? Que o Deus é espírito e assim ele procura os que adoram espírito e em verdade. É exatamente isso. É na parte de Deus que está no homem, que é o espírito dele. Usar essa parte, não usar a parte da carnal, terrena. Não, mas usar a parte de Deus, que é o espírito. E na palavra, conforme a palavra diz. Então isso se torna espírito, verdade. Então aí, quando você usa esse lado para cultuar a Deus, é recebido por Deus. Aí quando Paulo fala no versículo 2, lá de Romanos 12, que depois de você fazer esse culto aí, se você fizer, então você está agradando a Deus, está tudo certo, direitinho, com razão, dado a razão pelo próprio Deus, pela própria palavra, aprovado pela palavra, que é o culto racional. Aí ele diz no versículo 2, não se conforme com este mundo. Não vos conformeis com este mundo. Ou seja, não vai buscar solução, maneira de cultuar a Deus e maneira de viver, de sobreviver nesse mundo, tu não vai achar não. Não vai te conformar com os ensinamentos, a sabedoria mundana ou qualquer outra coisa, as vaidades do mundo, as avarezas do mundo, aquilo, a aparência do mundo. Não vai atrás disso, tu vai te perder. Isso que ele está dizendo. Não se conforma com esse mundo, não. Com a vida mesquinha, pequena. No mundo tereis aflição, disse Jesus. É uma vida de aflição. Mas não se conforma com isso. Uma vida curta, cheia de aflições. Não se conforma com isso, que tem coisa melhor. É isso que ele está dizendo. Troca esse negócio aí por uma vida espiritual, na verdade. Que aí você está fazendo uma boa troca, está certo, está correto.
Ele diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Tem uma transformação. Exige uma transformação. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ah, agora eu entendi. Então tem que lutar para mim ser transformado. Sair daquilo que é mundano, aquilo que eu vejo, aquilo que eu apalpo, aquilo que eu entendo, aquilo que eu aprendi na escola, que eu aprendi com meus pais, que eu aprendi no dia a dia. Eu saí disso, é claro que eu tenho que continuar vivendo, mas eu aprender a controlar isso, colocar em segundo plano, e eu ficar com a renovação do meu entendimento na palavra. A compreensão da palavra de Deus. Compreender as exigências do Senhor. Quando a gente fala a palavra exigência do Senhor, parece que Deus, ele é arrogante. Está sentado no trono e exige adoração como que fosse uma pessoa arrogante, um rei que exige ser adorado. Não, não é isso não. Olha o que Jesus, ele diz para nós aprender com ele, que ele é humilde e manso de coração. Ou seja, contrário. Ele é manso, primeiro tem que ter mansidão para ter humildade. Manso e humilde de coração. Então veja que ele não é isso. O que ele está dizendo? Para você ser transformado, né, pela renovação do entendimento, para entender, compreender, acreditar que a tua vida está nele. Se você ficar afastado dele, você vai para o inferno. É isso aí, irmão. Então ele é pelo amor de você. Porque ele é Deus. Tu acha que ele vai para o inferno? Não. Quem fez o inferno foi ele. Para aqueles que não obedecem. Para o diabo e seus anjos. Aí você não acredita nisso, vai para o inferno. Mas quando você é transformado pela renovação do entendimento, dentro da Bíblia, em espírito, na parte espiritual de Deus, que está em ti, que é o espírito teu, não é o de Deus, estou falando o teu, que todo homem tem, que Deus deu. Espírito teu se junta ao de Deus, na palavra, na orientação da palavra, que é a verdade. Aí você se chega a Deus, transforma pela renovação do entendimento e compreende que a tua vida está lá. E aí você começa a adorar a Deus de verdade, cultuar a Deus de verdade, de maneira que você vai experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é para você compreender, é para você fazer se cumprir na tua vida. Não é para você fazer a vontade de Deus porque ele é boçal, porque ele é arrogante. Não, é para ela se cumprir na tua vida. A vontade de Deus não é te salvar. Você acha que Deus criou todas as coisas, inclusive você, para você ir para o inferno? Para você servir o diabo, ser um demônio, ser um desobediente e ir para o inferno? Não. A vontade de Deus, boa, agradável e perfeita, é salvar você. Eu volto a dizer, Deus não precisa de salvação, Ele é Deus. Por isso Ele não tem arrogância com Ele, não. Ele está te aconselhando, se você não fizer o que eu estou dizendo, você fica no partido, no exército do diabo e vai ser preso eternamente no lago de fogo. Mas se você atentar porque eu estou dizendo na minha palavra, na orientação, e você se transformar, renovar o teu entendimento, que é rude, que é carnal, que é terreno,
Se você transformar isso aí e compreender que eu tenho o poder de te salvar, a tua vida está em mim, então você vem para mim, para o Pai. Você chega em mim, aonde está o Espírito de Deus, o Pai e o Filho. Está todo mundo lá. Então entenda. Então por isso que Paulo diz, não se conforme. Porque você conformado, você vai morrer e vai para o inferno. Não entende nada do que Deus quer de ti. Mas quando você permite ser renovado o entendimento, aí você consegue cumprir na sua vida a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pode alguém não estar entendendo o que é o versículo lá, como diz? Eu vou dizer o que diz o versículo para você entender o que eu falei aqui. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você nunca vai experimentar, irmão, se você não fizer a vontade dele. Ou seja, você não aprender, não transformar, não renovar o teu entendimento. Então, renovar exatamente você ter um entendimento humano, carnal, terreno, uma visão só das coisas que você enxerga, que você apalpa, mas você não tem uma visão do mundo espiritual. Como é contra a sua alma, tem a parte do mal que engana você, tapeia você. Mas quando você busca em Deus, você começa a ver. Quando você busca na palavra, aí vem a transformação. Então, Hebreus capítulo 12 e o versículo 14 diz que segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas não vê mesmo. E precisa ver a palavra. Vê o que está escrito, o que rege a tua vida. Então você vê na palavra, você vai orientar. A mesma coisa de um caminho. A gente faz uma viagem para um lugar que a gente nunca andou, uma cidade aí, e a gente vai sendo orientado pela palavra, pelas placas. O que está escrito, os sinais que nós entendemos do trânsito, nas placas, nas entradas da cidade. Você vai pelo GPS, você vai ali e você chega nos lugares tudinho, porque está orientado, você segue a risca, senão tu pega outro caminho errado. Então a Bíblia pode pegar o caminho do céu, sou o caminho, ou não tem atalho. Verdade, ó, as placas que estão aí não tem nenhuma com engano, dá tudo certo. Não foi trocada as placas. Deus não permite que o diabo mexa na Bíblia. Então, o que eu te oriento é real, é verdade, que chega na vida. Então não adianta você querer inventar moda, irmão, tapear. Precisa seguir a risca. Quando, lá em Hebreus 12, que eu falei agora, 14, no 12, diz que nós precisamos levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. O que é isso? Tirar força da onde não tem força. Se esforçar. Ter ousadia. Acaba com a mão cansada, o joelho está desconjuntado, mas está andando. Então, no sentido espiritual, os demônios que usam as pessoas, a tua carne, você mesmo não quer seguir Jesus, não quer. Para ti é desnecessário, para ti
Não existe interesse, não existe atração nenhuma para isso. Mas eu preciso levantar as mãos cansadas e o joelho desconjuntado. No versículo 13, diz que nós precisamos preparar vereda, caminho direito para os nossos pés. É eu que preparo. Não é Deus. Deus está aí. Só o caminho, rapaz. Olha para mim. Quando diz lá no versículo 2 desse mesmo capítulo, 12 de Hebreus, versículo 1. Portanto, agora, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, é tanta gente que deu testemunho durante esses 6.000 anos que existe homem na terra, que não deixa nenhuma dúvida que Deus quer salvar você. Nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixamos todo embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia. Ou seja, tem o pecado e tem aquilo que só te embaraça, que você fica atrapalhado e você não consegue andar. Você não consegue andar nesse caminho que está preparado para você. Então ele disse, deixamos todo embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Mas não é correr para qualquer lado. Você não pode sair à deriva e doido, desorientado. Tem que ser transformado pela renovação do entendimento. Entender para onde é que é para correr. Senão você corre para o lugar errado. Então, correr com paciência a carreira que nos está proposta. O que é que está proposto? O caminho do céu. A salvação do homem. Que Deus propôs para ti, para todos os homens. Então ele diz no versículo 2 de Hebreus 12, olhando para Jesus, não é para outra pessoa, não é para hereges, para homens que querem transtornar o Evangelho de Cristo. Como diz Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Homens aí que querem mudar o Evangelho, que não é o Evangelho, mas querem transtornar o Evangelho de Cristo. É olhando para Jesus. Quem é Jesus? A palavra, o plaqueamento, a bússola, o GPS que te leva ao céu. É isso aí, olhando para a palavra você vai. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Quando você acredita na palavra, ele aprova a tua caminhada. Te dá fé. Em vez de você diminuir, porque andou nesse caminho, faz aumentar o vigor, a vontade de ir. Está entendendo, irmão? Pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz, desprezando as afrontas e assentou-se à destra do trono de Deus. É o que diz lá no versículo 2. Então, veja aí que ele, olhando para ele, você suporta a cruz. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus. Então você não se esturba, você não se perturba, você não se embaraça, você não peca. Suporta a cruz e despreza as afrontas. O que é desprezar? Não valoriza, não faz conta daquilo que te afronta. Contra isso, porque quem serve a Jesus, o apóstolo Paulo diz a Timóteo, aquele que piamente quer seguir Jesus sofrerá perseguição. Então vem as afrontas, vem os embaraços, você vai chutando isso, pulando por cima e andando, olhando para Jesus, olhando para a palavra. Então ele diz no 12 lá que levantar as mãos cansadas, joelhos desconjugados, não vai desanimar nessa caminhada. Mas ele diz no 13 que é para mim preparar vereda, que pode ser uma vereda, é um caminho. Preparar caminho direito para os meus pés, os meus. Então é eu que preparo. Com o quê? Com a palavra. Eu vou tendo essa orientação, vou enfincando esse plaqueamento.
eu vou andando sem erro, preparando o caminho. Preparai vereda direita para os vossos pés, para que aquele que manqueja não se desvie inteiramente antes de ser sarado. O que ele está dizendo? Tu anda no caminho certo, correto, e ainda leva os outros junto contigo. É o que disse Paulo a Timóteo também. Fazendo isto, tanto te salvará a ti mesmo como os outros que te ouvem. Então você vê que eu preparo esse caminho e eu vou andando e as pessoas me acompanham. Aquele que manqueja tá doente, tá querendo parar. Não se desvie inteiramente. Eu pego outro caminho, eu volto, eu paro. Antes de ser sarado, continua andando. Aí ele diz no 12 no 14 que eu falei agora há pouco, tem que seguir a paz com todos. O príncipe da paz quem é? Jesus. Palavra que traz a paz. A minha paz vos dou, não como o mundo a dá. Seguir a paz com todos que estão indo. E a santificação, a separação do pecado, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aí ele diz, ninguém se prive da graça de Deus. No 15, no versículo 15. Ninguém se prive da graça de Deus. O que é se privar, irmão? É você se omitir, não querer, não aceitar ou rejeitar, se privar, não almejar. Em vez de você querer, você recua. Em vez de você avançar, você recua. Em vez de você querer, você se omite. Ninguém se prive da graça de Deus. E que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. Porque nessa caminhada é muito obstáculo, irmão. Tem momento difícil. Você vê a gente falando num programa como esse aqui, mas tem a vida, tem a batalha do dia a dia. Você vai ver todos os homens de Deus, os profetas, vamos falar de Abel, que Caim matou ele. Por quê? Que ele estava roubando Caim. Que nada, porque era justo. Caim não suportou a justiça de Abel, a inveja, e matou ele. Então veja aí, que começa daí e vem até hoje. Então por isso que tem perseguição, tem rolo, tem confusão. Mas você não deixa a raiz de amargura entrar no teu coração e perturbar você. Está entendendo, irmão? Aí, o que é isso? É contra os homens mesmo, é os homens que vêm te perturbar. E aí Paulo diz aos Efésios que nós não podemos lutar contra carne e sangue. O que é isso? Lutar contra o homem natural. Porque se você vai contra o homem, aí não pode existir isso, porque você o inimigo já vai te usar também. Tem que lutar contra os principados e potestades do mal, ou seja, os demônios, que usam esse homem. Então, na base, a nossa espada é oração. Palavra de Deus. A espada é a palavra de Deus. É o escudo da fé. O capacete da salvação. O soldado, a couraça da justiça. Então, a bota do evangelho. Você vai aí, orando em todo o tempo e suplicando no Espírito, diz o apóstolo Paulo, lá em Efésios 6:18. Então é assim. Então, não permita que não se prive da graça de Deus, que essa graça te salva, te
paga tuas contas, te justifica. Então, e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos sejam contaminados. É isso que diz no versículo 15 de Hebreus 12. Então então entenda, se essa raiz de amargura brotar e perturbar você, você vai contaminar os outros, as outras pessoas. Ou seja, vai endoidecer a coisa, você vai se desviar, você vai ficar perdido nesse caminho. Você vai entrar em qualquer lugar, porque você perdeu a noção da direção. Então, por isso, nós precisamos buscar no Senhor, pedir ao Senhor a compreensão da palavra, a revelação. Você vê que Jesus, ele ensinou, acabei de falar agora aqui dos discípulos que perguntaram. A gente sempre, quando fala em incredulidade, fala de Tomé, que não acreditou que Jesus ressuscitou, teve de só se pegasse nele. E no dia que ele apareceu, que Tomé estava no meio deles, ele chamou Tomé. Quando ele apareceu, ele chamou logo Tomé. Tomé, vem aqui. Seja crente e não incrédulo. E ele veio logo se derretendo, porque estava vendo ele ali. E ele disse, tu está crendo porque tu está vendo. Agora, bem-aventurado é o que crê, o que não viu e creu. Então nós precisamos não ver no sentido pegar, no sentido físico, mas acreditar que Jesus é a nossa salvação. Então a palavra, nós até enxergamos aqui, ela escrita, mas o valor está quando ela é extraída, quando ela entra em mim, quando eu guardo ela, quando eu recebo para me obedecer, quando eu aprendo, quando eu verbalizo, quando eu tenho ela. Pode ver, se vocês estiverdes em mim, eu estou na palavra, e as minhas palavras estiverem em vós. Então eu tenho que ir para a palavra e a palavra vir para mim, entrar em mim. Aí sim, aí se concretiza o poder de Deus, o reino do céu nas nossas vidas. Então não podemos lutar se não for com essas armaduras de Deus, né? Então não podemos ir contra carne e sangue, mas sim contra os principados e potestades do mal, e com as armas corretas, que é extraída da palavra. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. Está falando no mundo espiritual, fortaleza da parte maligna. As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus. Então você vê que não tem nada a ver com carnalidade, porque as armas poderosas no sentido carnal é bomba nuclear, essas ogivas aí, é fuzil, é canhão, é isso aí. Mas não estamos falando disso não, estamos falando que não são carnais, mas poderosos em Deus. Aí ele diz aqui, para a destruição das fortalezas, ele diz no 5, olha o que diz no versículo 5. Destruindo os conselhos e altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Dá de você entender? Todo conselho, o que é conselho? Palavra, uma doutrina, um ensinamento. Conselho, ele vem te falar heresias. Aí a palavra de Deus vai destruindo isso aí, vai desfazendo, vai tornando vã. Todo conselho e altivez, eu posso, eu quebro, quebra nada. Vai destruindo todo conselho e altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, né? Então, para te deixar meio maluquinho, a palavra de Deus destrói isso aí. Então, as nossas armas, né? Contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência a Cristo.
Ou seja, tudo que eu aprendi, eu levo cativo, preso, a obediência a Cristo. Aí leva lá aquele versículo que eu falei de Hebreus, de Romanos 12, 2, né? Para não se conformar com esse mundo, mas transformar. Então, tudo que eu entendo, eu transformo nessa obediência a Cristo. Eu entendi assim, rapaz. Até que eu aprendi a fazer um bocado de coisa aí, mas eu fazia pensando que era dessa forma. Agora eu vou continuar fazendo, mas eu sei que não é assim mais o resultado. Então eu levo todo o conhecimento, eu levo cativo, preso a isso, a obediência a Cristo. Então Paulo, ele fala em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, ele diz, que comais, ou seja, que comer, que beber, que façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. É isso aí. Aí ele fala, Romanos capítulo 8, versículo 28, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto, palavra. Chamado, entendi a palavra, eu quero. É isso aí. É para cá o caminho, eu vou. É isso aí. Vamos orar então. Santo e maravilhoso Deus, obrigado Jesus por estarmos aqui mais uma vez, pregando a Tua palavra. Deus nos ajuda a compreender, ser transformado pela renovação do nosso entendimento, pois precisamos entender esse caminho, o valor que tem o reino do céu. Como o Senhor mesmo disse, o reino do céu é como uma pedra preciosa, que o homem pegou tudo que tinha e comprou essa pedra. Precisamos investir no reino, onde a traça não rói, o ferrugem não consome tudo, e o ladrão não rouba, não mina nem rouba. Deus ajuda, abençoa cada um que está nos assistindo. Meu Deus, sê com ele, fortalece, cura, liberta, ajuda, em tudo abrindo seus entendimentos para ser transformado. Pai, ajuda em tudo, abençoe em tudo. E em tudo, meu Deus, nós damos graça, meu Senhor, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, Deus abençoe sua vida, no nome de Jesus. Amém.